A paz do Senhor, meus irmãos. Você está feliz? Amém. Com razão, nós chegamos diante do Senhor com alegria, porque nós temos o Senhor conosco, ainda mais esse hino, falando a respeito das promessas do Senhor para nós. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, Filipenses capítulo 2. Louvado seja o nome do Senhor. Oito em diante, nós vamos ler o trecho da palavra do Senhor. É importante que venhamos entender que por mais que eu estou aqui, até vestido de terno, por respeito ao nosso Senhor, tentando me vestir da melhor maneira para chegar diante do nosso Deus, eu sou muito falho, eu sou pecador, eu preciso muito do Senhor, e eu clamei a Ele, me consagrei a Ele, para que Ele tivesse misericórdia de vocês e de mim, para que Ele pudesse conceder aquilo que estava no coração dEle. Então, se vocês puderem não olhar para mim, e olhar para o Senhor que vos trouxe a este lugar, porque de mim vocês vão achar falha, e tem bastante, mas dele vocês não vão achar falha, em mim vocês não vão alcançar esperança, mas Ele é fiel de ter a nossa esperança nas mãos, porque Ele promete e faz, Ele criou todas as coisas. Então não ouçam a minha voz, mas ouçam a voz do teu Criador, do teu Senhor, porque eu não mereço nada, mas Ele merece a sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Filipenses 2:8 vai dizer: E, achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos dizer que Jesus Cristo é o Senhor? Podemos? Jesus Cristo é o Senhor? Então diga: Jesus Cristo é o Senhor. Diga de novo: Jesus Cristo é o Senhor. Diga mais forte: Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Podem se assentar. Louvado seja o nome do Senhor, que nos formou, que nos criou, que nos deu vida para que pudéssemos estar aqui nesta casa de oração. Meus irmãos, eu confesso que eu estou trêmulo aqui, porque, como disse o pastor Oséias, incumbido, responsável de trazer aqui a palavra do Senhor. Então que Deus tenha misericórdia da minha vida e da sua também, e venhamos juntos ouvir o que o Senhor tem para nos falar, amém? Meus irmãos, nós ouvimos aqui a respeito de Filipenses 2:8. Quem aqui de nós é capaz de se encurvar diante dessas palavras que aqui estão, e de reverenciar ela com a sua vida, obedecendo o que nela está escrito e reverenciando ela como maior em sua vida? Quem aqui é capaz de fazer isso? Quem aqui que acredita que as palavras desse livro são palavras fiéis e verdadeiras e dignas de receber de nós a confiança ao ponto de entregarmos as nossas vidas, mudarmos os nossos costumes, mudarmos o nosso caráter, se aqui ela diz que é para mudar? Quem aqui poderia fazer isso? Quem aqui que faz isso e acredita dessa forma? Alguém aqui? Amém. Porque essa palavra, ela está dizendo que o Senhor Jesus Cristo, Ele se humilhou de tal forma, que se fez homem e morreu em obediência em morte de cruz. E o que aconteceu com o nome dele? O nome dele, Deus o exaltou de tal maneira,
que é o nome sobre todos os nomes. Todo ser nos céus e na terra e até debaixo da terra vão ter que se ajoelhar diante do Senhor Jesus, diante desse nome que é sobre todo nome. E toda língua, concorde ou não concorde, seja oposição ou não, terão que confessar: Jesus Cristo é o Senhor. Bendito seja o nome dele, louvado seja o nome do Senhor. Em Salmos 138, eu quero que você, se puder, abrir a Bíblia, e vamos ler algo a respeito de Salmos 138. Poucos versos aqui, 1, 2 e 3. Bendito seja o nome do Senhor. Salmo 138. Salmo de Davi, homem segundo o coração de Deus, que está grafado na Bíblia Sagrada, para que você e eu pudéssemos ler e apreciar, e não só apreciar, mas adotar isso em nossas vidas. Diz assim: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. E inclinar-me-ei para o teu santo templo, e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela sua verdade. Detalhe: pois engrandecestes a tua palavra acima de todo o seu nome. Porque engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Em algumas traduções dizem: engrandeceu o teu nome e a sua palavra. Independente das traduções, o Senhor Deus, Ele elevou, Ele engrandeceu a palavra dEle de tal ponto que no mínimo se compara com esse nome que nós falamos aqui, em que todo joelho deverá se reverenciar, toda língua deverá confessar. E nessa tradução diz que Ele exaltou acima do nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. E o que isso significa diante de nós? Se nós estamos em uma oportunidade, em termos maturidade, para que possamos servir. Para que possamos servir, nós precisamos entender detalhes que a pessoa de Jesus Cristo, no Evangelho segundo escreveu Mateus 7, 21 e 27, do 21 a 27 vai dizer assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. As pessoas aqui chegarão diante do Senhor e vão dizer: Senhor, mas nós em nome de Jesus não profetizamos? Não expulsamos? Mas aí eu consigo entender que ele vai falar assim: mas da minha palavra vocês não cumpriram, apartai-vos de mim. Porque o Senhor elevou a palavra dele, exaltou as escrituras acima do nome. Não que isso vai menosprezar um ao outro, não, mas para que nós venhamos entender o peso que tem a palavra do Senhor. 24, Jesus dizendo: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva,
e correram os rios, e assopraram ventos, combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correu os rios, e sopraram os ventos, combateram aquela casa, e caiu. E não só caiu, como foi grande a sua queda. Qual que é a diferença do prudente e do prudente? Do insensato e do prudente? Um cumpriu a palavra, ouviu a palavra e praticou. O outro somente ouviu. Aí eu pergunto para vocês, meus irmãos, as pessoas que estão no mundo, ou nós que estamos aqui, quem é que ouve a palavra do Senhor? Acaso o Espírito Santo fala com quem nesta noite? Com aqueles que ouvem as palavras do Senhor. O Senhor fala com o seu povo, o Senhor fala com a sua igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui, meus irmãos, quem que fala essas palavras? Não é o homem responsável de obedecer ao ponto de ter o seu nome elevado acima de todos os nomes? Acaso não é o próprio Jesus que está falando a respeito, em que todos terão que reverenciar o seu nome? Pois ele está dizendo: ouçam a minha palavra, mas as pratiquem, para que não venha o dia mau e vocês caiam como os homens insensatos, que apenas ouvem, escutam a minha palavra, mas nada fazem e ignoram as minhas palavras. Porque aquele que crê em mim, como os diz as Escrituras, rios de água viva surgirão de seu ventre para a vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor, ela é clara em dizer a respeito dos prudentes e dos insensatos. O Senhor Jesus Cristo, Ele vem pregar a nós uma simplicidade de ouvir e praticar. Louvado seja o nome do Senhor. Em Provérbios 10, 19 vai dizer: na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Todo prudente procede com conhecimento. Provérbios 14, 6 vai dizer: o zombador busca sabedoria, mas não encontra. Mas para o prudente, o conhecimento é fácil. Provérbios 14, 15: o simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta aos seus passos. O Senhor Deus, Ele traz para nós esses 66 livros, não foi à toa. Muita pessoa morreu por causa desses livros. Reis e rainhas, como diz o nosso pastor, tentaram acabar com a Bíblia Sagrada, porque ela confrontava os seus comandos. Hoje em dia nós sabemos, o nosso país está querendo rasgar essa palavra, alguns do nosso país, porque querem trazer uma mentira, querem enganar a todos, e a palavra não consegue enganar, não conseguem usar, porque a palavra do Senhor é como lâmpada, ela mostra tudo, nada está escondido diante do nosso Senhor. E se quisermos ter maturidade para poder servir, nós precisamos entender quem que rege a nossa vida. É a palavra do Senhor, quem deve reger a nossa vida. Os insensatos, Provérbios 9:6 fala: deixa os insensatos e vive, andai pelo caminho do entendimento. Aqueles que têm parceria com pessoas insensatas não vivem, e aqui essa palavra vive é prospere. Abre mão dos insensatos e prospera. Por quê? Porque são os insensatos que estão pesando na sua vida para que você não prospere.
a gente consegue ter um pouco da noção do peso da prudência e da insensatez? Provérbios 10:8. Os sábios de coração aceitam os mandamentos, mas os insensatos de lábios serão transtornados. E o interessante é que os sábios de coração, não fala assim que eles discutem os mandamentos, não fala que ele concorda com os mandamentos. Os sábios de coração, eles aceitam os mandamentos, não por ignorância, mas quem mandou, quem falou, então, se é o Criador, se é o nome sobre todo nome, então eu os aceito. Insensato, para que possamos entender um pouco mais a respeito de insensatez. No mundo, tem muitas pessoas que não conhecem a verdade, sim? Sim, por isso que nós estamos fazendo missões, por isso que o nosso irmão Firmino está indo fazer missões, por isso que em Portugal estamos lá, por isso que no Chile estamos lá, e também Meninas dos Olhos de Deus, Projetos África, porque pessoas não conhecem a palavra do Senhor. E quando essa pessoa não conhece a palavra, ela comete insensatez, ela age com insensatez. Mas ela ainda não se caracteriza como uma pessoa insensata. Por quê? Porque ela tem que conhecer a verdadeira sabedoria, para rejeitar essa verdadeira sabedoria, para se caracterizar um insensato. Nós entendemos sobre insensatez? Rejeitar a verdadeira sabedoria. O insensato, ele é um não inteligente, ele é um ímpio, mau, louco, sem entendimento, sem discernimento, lerdo de compreensão, tolo, aquele que negligencia a verdadeira sabedoria e permanece no erro. E o prudente, ele é sensato, sábio, mas ele é um sábio de forma prática. Ele pratica a sabedoria, não simplesmente fala a sabedoria. Aquele que de coração aceita a verdadeira sabedoria, que é a palavra do Senhor. Eu quero ler com os irmãos Romanos 1:18. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos 1:18 vai exemplificar muito mais prático algo que já aconteceu e os seus resultados, para que possamos ter uma visão mais clara e também bíblica, como nós estamos fazendo aqui. Romanos 1:18 diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, detalhe, que detém a verdade em injustiça. 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e das aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus o entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Nós estamos lendo aqui, sim, meus irmãos, carta de Paulo aos Romanos, homens, como diz o versículo 18, que detêm a verdade em injustiça. O que é isso? São pessoas que elas conhecem a verdade, mas simplesmente não possuem a prática
da verdade. Esses homens, eles caracterizam a insensatez, como diz no versículo 21, com um coração insensato se obscureceu. Um povo que vai dizer, no 21, porquanto, tendo o conhecimento de Deus. Esse conhecimento não é um conhecimento que nós temos aí fora, de perguntar para uma pessoa, você crê em Deus? Ela, creio de saber que Ele existe, mas não conhece os seus mandamentos, não sabe verdadeiramente quem é Deus. Não esses conheceram a Deus. Eles conheceram a Deus, tinham o conhecimento da verdade, eles sabiam o que era correto de se fazer, eles sabiam o que Deus tinha mandado, mas não praticavam. Não é simples ser um insensato, mas não é simples ser um prudente. É simplesmente conhecer e fazer, ou conhecer e ignorar. E é o ponto que eles aqui, as mulheres em suas paixões, começaram a mudar as suas condutas até sexuais, assim como os homens, e começaram a adorar, ao invés de adorar um Deus incorruptível, eles fizeram os seus deuses corruptíveis, e começaram a adorar, como no deserto houve isso, e tantas outras vezes nós vemos. Mas o Senhor vem bradando do alto dos céus, falando e alertando para nós a respeito de que se nós ouvirmos a voz do Senhor, se nós atentarmos para a palavra do Senhor e praticá-la, venha o que vier, haja o que houver, a casa não vai cair. E que eu acho interessante que quando Jesus fala, aquele que ouve a minha palavra e a pratica, eu vou comparar ele como um homem prudente. E o homem prudente construiu a sua casa. Espera aí, a tempestade, o rio, o vento veio sobre essa casa e não sobre o prudente. Não veio sobre o prudente, mas veio sobre a casa. Interessante, né? Por quê? Porque aqui significa a respeito do que ele faz. Porque um prudente, todos nós, sendo prudentes ou imprudentes, nós temos que escolher, sim. Temos que fazer escolhas, temos que tomar atitudes, temos que às vezes mudar de serviço, temos que às vezes escolher um relacionamento, não temos que tomar decisões? Então essas decisões são construções, nós vamos construindo a nossa vida, mas uns com base na palavra, porque são prudentes, outros ignorando essa palavra e são imprudentes. Seja qualquer um, a chuva vai cair. Não sei aonde foi que me fugiu o nome agora, aquela represa que estourou. E quantas casas foram refém daquela represa que estourou, daquela falha, daquele erro que houve, não sei. E quantas pessoas dentro de suas construções morreram. Quantas casas desabaram. Aí você me pergunta, mas espera aí, como que alguma casa iria suportar isso? Naturalmente, realmente, não sei, talvez se fosse um prudente, construiria sua casa não na reta, talvez pensaria nisso um prudente. Mas a questão aqui é as escolhas que você faz para a sua vida. Muitas vezes a gente fala que a Bíblia, ela é a minha base, certo? Minha base. Quando você vai educar um filho, eu vou perguntar aqui uma pergunta tola, boba, mas responda para você. Você com certeza você vai folhear a Bíblia e vai procurar como se corrigir o filho, sim? Porque se a nossa base é a Bíblia, nós vamos consultar o que Deus pensa a respeito de corrigir os filhos. A palavra do Senhor vai dizer: o filho que é entregue a si mesmo envergonhará a sua mãe.
Aí você pergunta, como assim? Entregue-se a si mesmo. Vai orar. Vai ler a Bíblia, vai orar, vai falar com Deus. Ele ilustrará para você o que ele quis dizer ali. E assim, se você está com a Bíblia como base da sua casa, você vai andar em conduta do que Deus fala. Brigou no seu relacionamento. O que eu vou fazer? Ou, se não for assim, nós vamos agir com insensatez, porque nós conhecemos a palavra, mas nós vamos escolher outras coisas. Nós não voltamos à palavra, e não folheamos, e não oramos, e não perguntamos, e não lemos, para saber o que deve ser feito. Se for assim, a sua vida está baseado aonde? Na rocha, que é a palavra de Deus. Agora, cá para nós, se eu sou um homem que ora, que busca Deus, corre o risco de, se eu não ler a palavra e tomar uma atitude daquilo que eu acho, daquilo que eu penso, que eu venha errar? Certamente. Às vezes esse erro não vai chegar em um mês, não vai chegar em 2 anos, não vai chegar em 10 anos, mas se não é baseado na verdade, vai chegar. Porque a Bíblia fala a respeito dos ventos, vai acontecer. Agora, esses homens que perto estavam daqueles que serviam a Deus, que conheciam a palavra, simplesmente rejeitaram a palavra do Senhor. E eu quero reforçar, eu quero reafirmar que a palavra de Deus está acima de todas as coisas, talvez comparado ao nome de Jesus, ou acima do nome, e quero relembrar que está acima de todos os nomes, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. E quero voltar ao trecho. Mas Senhor, em teu nome não profetizamos, mas a minha palavra vocês não praticaram. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Homens que profetizavam, homens que expulsavam em nome do Senhor, mas praticavam a iniquidade, para que venhamos ser maduros para servir. Temos que ter a firmeza de um terreno sólido. Nós temos que ter a nossa vida, a nossa família em sujeição à palavra do Senhor, para que venhamos resistir os dias maus. Agora eu te pergunto, mas como assim a insensatez, os insensatos é tão ruim, a prudência é tão boa, mas como ainda pessoas escolhem a insensatez? Como ainda as pessoas escolhem o abrir mão da palavra do Senhor? Por mais que leiam, por mais que preguem, por mais que falem, expulsem demônios. Aí, vamos para um outro versículo, o Evangelho de Mateus 13. Nós estamos baseados na palavra, então vamos ler a palavra. Para surpresa de vocês, ou não, nós vamos ler as falas do nome que está sobre todo nome, aquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós vamos ler palavras do Verbo encarnado nos instruindo. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 13, do 4 em diante, vai dizer assim: e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e a comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra,
E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, o outro a 60, e o outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Bendito seja o nome do Senhor. Você pode dar um glória a Deus pela palavra do Senhor? Bendito seja o nome do Senhor. Aqui a palavra do semeador, muito interessante, muito intrigante também, muito curiosa a palavra do Senhor, que para aquele povo que ali estava, eles não entendiam. E a palavra aqui mais abaixo vai dizer que eles não entendem, eles têm ouvidos, mas não ouvem, olhos, mas não enxergam, porque eles já me rejeitaram. Eles já me rejeitaram. Então tudo que eu falar eles vão rejeitar. Mas aos discípulos o Senhor explicou essa palavra. 18 diz assim: escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e a não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. E entendemos aqui? A semente, ela é a palavra de Deus, ela é a verdadeira sabedoria, e ela é apresentada a nós, como estamos fazendo aqui esta noite, como foi apresentada a mim, orando, buscando ao Senhor. Então essa semente chega até nós, mas a que caiu no caminho e as aves vieram e comeram, é aquele que ouve a palavra do reino,